A partir de agora, Estúdio Band, com Igor Tax e Onofre Ribeiro. 17 horas e 50 minutos, está no ar o programa Estúdio Band aqui pela TV Cidade Verde, Band Mato Grosso. Nesse momento a transmissão é feita também pela rádio Band FM frequência 101.1 e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook. Vai lá, digita lá TV Cidade Verde, você vai acompanhar também essa transmissão ao vivo e simultâneo. Lembrando e chamando você também para participar do nosso canal no YouTube. Vai lá, programa Estúdio Band, se inscreva e acaba ali tendo conhecimento de todas as matérias, principalmente as entrevistas que junto com o Onofre, o Igor Tax, realiza aqui no programa e disponibiliza depois nesse canal no YouTube. Hoje, dia 27 de março, quarta-feira, Igor Tax não está aqui porque hoje é aniversário da filha dele, ele está comemorando merecidamente, nossos parabéns, Igor, a sua princesa, muitos anos de vida, saúde a ela. E eu também tenho uma pessoa especial hoje comemorando aniversário, que é a minha amada esposa. Dani, um beijo pra você, te amo, feliz aniversário a todos vocês também, alguns aí que estejam assistindo, que comemoram essa data de hoje, a gente dá aqui os parabéns. Hoje no programa teremos um entrevistado que é o vereador Mário Nadaf, do PV aqui de Cuiabá. Nós iremos conversar com ele, abordar alguns assuntos relevantes à atual administração e gestão na qual ele está à frente da Câmara Municipal e também junto, auxiliando aqui o nosso querido professor Onofre Ribeiro. Tudo bem, professor? Boa tarde. Oi, Arthur. Boa tarde aos nossos telespectadores e a todos nós. Tem duas pessoas só agora que eu me lembrei de procurar um nome. Tem três pessoas aqui que eu gostaria de mandar um abraço em especial. Vamos lá. Um é o Washington e a esposa Tamise, e a outra eu tenho que procurar aqui no celular. Enquanto você vai conduzindo aí, eu procuro aqui. Com certeza. Isso é caduquice. É nada. Ô professor, olha só, hoje nós iremos também abordar esses assuntos com o vereador Mário Nadaf, falando sobre a gestão dele aí frente à Câmara, principalmente os trabalhos relevantes na qual ele vem realizando, saber um pouco do trabalho do parlamentar. Mas antes, a gente até gostaria de abordar um assunto que, assistindo o Datena agora há pouco, ele fez uma entrevista com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e me chama a atenção algum desses assuntos que agora, no próximo dia 31 de março, será o dia aí, aquele dia comemorado por alguns, odiados por outros, que é o chamado golpe militar, que é o golpe do ano de 1964. Eu tenho hoje 37 anos, não presenciei aquela época, agora dia 31 vai comemorar aí esse período de 55 anos dessa data. Eu, como jovem, não tendo presenciado aquele momento, eu me sinto hoje até aqui para esclarecer, principalmente para alguns jovens ou algumas pessoas que não têm esse esclarecimento, de tentar compartilhar com o professor Onofre, que é uma pessoa que é da comunicação, jornalista, que principalmente conviveu naquele período e tentar, professor, passar algumas informações, porque nós temos, por um lado, uma gestão da presidência querendo comemorar essa data. Por outro lado, temos pessoas que repudiam principalmente o que aconteceu naquele período, de 64 até 85, que foi o período do regime militar no Brasil. O que o senhor, professor, conseguiu entender naquele período e o que o senhor passa para os jovens de hoje sobre aquele momento? Foi algo correto que ocorreu no Brasil? O senhor acredita que foi algo errado, que manchou a nossa nação? O que o senhor tem a dizer a esses jovens? O mundo era outro em 64, completamente outro. Não tem nada a ver com o que está aqui agora. O mundo estava dividido em duas correntes poderosíssimas. Isso antes do golpe? Antes do golpe. O Brasil era outro, o mundo era outro. Em 64, o mundo estava dividido em duas correntes. E na iminência de uma guerra chamada Guerra Fria. Era uma disputa de um lado Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, que era a Rússia e seus países conexos que tinham a ideologia comunista e estavam numa fase muito grande de expansão. E no Brasil o governo estava muito alinhado com essa linha. E era um regime socialista, não esse de agora é fichinha. O daquele tempo era da Rússia, era extremamente truculento. E o Brasil teria entrado, e infelizmente teria entrado. Os militares deram um golpe, sim. Eles tiraram um presidente eleito, que na verdade era o vice do Jânio, João Goulart, que havia renunciado anos antes, Jango ou João Goulart. E os militares tiraram ele diante desse fato. O país estava uma bagunça, eu estava no segundo ano do segundo grau, hoje é o ensino médio, e o país estava realmente bagunçado. Você tinha que entrar na fila, longos dias para comprar um saquinho de arroz. E faltavam produtos, etc. Bom, não vem o caso. É isso que o senhor está falando. Os militares tomaram o poder, tiraram o Jango e estabeleceram o poder, com o propósito, com o propósito de terminar o mandato do Jango, que acabava em 65.
Só que quando chegou lá, eles não conseguiram terminar e elegeu-se um novo presidente pelo voto indireto, que era o voto do Congresso, e assim foi. Foram 5 generais. Do ponto de vista de eleição, não houve. Havia eleição para deputado, para senador, para governadores não, para prefeitos de capitais não, eram indicados. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento, o Brasil nunca desenvolveu tanto. Então vamos ser justos. Por que é que os militares fizeram isso? O militar brasileiro, ele é classe média. A classe média é trabalhadora, é progressista e ela é muito nacionalista, especialmente naquela época. E os militares que assumiram o governo no Brasil tinham essa filosofia de fazer o país crescer dentro de uma ordem e progresso. Eles fizeram bem o papel. Se nós formos analisar hoje, distante no tempo, olhando pelos olhos do mundo de agora, foi uma ditadura. Olhando aos olhos de então, não foi uma ditadura. Foi um governo de muito desenvolvimento e de muito progresso. Ou seja, então por isso que eu estou falando que é interessante principalmente você pesquisar e tentar entender o que ocorreu no dia 31 de março de 1964. Foi um golpe? Atacaram algumas pessoas? Quem foram as pessoas atacadas? O professor relatando isso aqui nos dá também alguns embasamentos de pesquisar e não apenas acabar absorvendo informações principalmente de políticos de esquerda ou de direita. Nenhum deles vão te falar na real o que aconteceu. Quem vai te falar são os livros e as pesquisas que cada um faz. Eu entrei numa redação pela primeira vez, eu era jovem, eu já fui jovem, pode acreditar nisso? Acredito. Eu entrei numa redação pela primeira vez em fevereiro de 73. Acho que você não tinha nem nascido ainda. Não, né? Eu sou de 82. Então eu nasci em 73 e eu estava numa redação. Fiquei, em 85 terminou o regime dos militares e continuou os outros regimes. Eu trabalhei no jornalismo esse tempo todo, até de 73 a 85, sob o regime dos militares. Nunca sofri censura, nunca sofri violência, nunca sofri nenhum constrangimento. As regras do jogo eram muito claras. Até aqui o limite, daqui para frente está fora do limite. Era claro. A gente tinha em troca muita segurança. A educação era boa, a saúde era boa, a previdência era boa, havia uma ordem. Claro que nem tudo é perfeito, que o Brasil é um saco de gato. Sim. Mas foi o tempo que mais houve ordem no país. A gente tinha coragem de dizer que era brasileiro. Eu hoje me envergonho. Orgulho me perdoe, eu não tenho orgulho nenhum de ser brasileiro. Quando escuto o hino nacional, eu fico com vergonha, porque não é mais aquilo, é tudo uma bagunça muito grande. Aquele tempo não, as coisas eram assim. Eu não estou sendo saudosista não, porque eu fui contra o regime. Estava dentro da universidade, a UNB em Brasília, altamente politizada. O pau comia solto entre os estudantes. Literalmente, né? Sim. Era porrada mesmo. Eu fui esquerda, violenta, agressiva, etc. Hoje eu olho para trás, a gente fica mais maduro, os cabelos branqueiam e você convive com realidade diferente. E a realidade de hoje nos diz, foi um tempo bom. Então, algumas pessoas, que nem eu falo agora, tentem buscar as informações antes de 64, antes do dia 31 de março de 64, o que ocorreu principalmente 4 anos antes, o que estava ocorrendo no Brasil nesse período. Professor, quando o senhor fala que isso foi algo benéfico para a nação, eu gostaria de perguntar para o senhor, aproveitando também a experiência que o senhor tem, para falar, se não tivesse ocorrido esse chamado golpe, se não tivesse ocorrido que os militares tivessem tomado o poder, como o senhor acredita que seria a nação, com aquele regime socialista praticamente semelhante da Rússia? Truculento da União Soviética. Então, nós seríamos uma Venezuela 70 anos atrás. Teríamos tornado uma Venezuela em 65, 66. Um venezuelão. E o socialismo teria se expandido para a América do Sul, se fixado no Brasil, atingido o continente todo. O que poderia estar acontecendo hoje? Não sei. Seria um continente de Venezuelas. O engraçado é o seguinte, eu cheguei aqui na TV já um pouco antes, eu e o professor, nós conversamos aqui, mas em nenhum momento eu abordei esse assunto com ele. Foi pego de surpresa, né, professor? Não combinei nada, até porque, para minha própria pesquisa, eu gostaria também que você fizesse a sua, para a gente tirar esse ensinamento. E ouvir do professor exatamente isso, porque pessoas como ele, que tem essa experiência de vida e principalmente conviveu nesse período, é a melhor pessoa, até mesmo teu pai e teu avô, são as melhores pessoas de te falar se isso foi benéfico ou não. Se não tivesse ocorrido, de que forma seria agora? Será que foi golpe mesmo? Ou não foi? O que será que ocorreu? Me permita para concluir, Arthur. As universidades públicas brasileiras, da década de 80 para cá, se tornaram muito ideológicas para a esquerda. Isso é visível. Chegaram ao ponto agora, nesse momento, de ficar intoleravelmente esquerdistas e ideológicas.
E destruiu-se a história e adaptou-se a uma conveniência de crença, que era para formar uma ideologia à esquerda. O que as universidades ensinam, me perdoem contradizer assim, na lata, em relação à história brasileira, ela é profundamente distorcida para se adaptar às ideologias atuais. Então, a história ela é escrita com clareza, com isenção, 50 anos depois. Até lá vai ficar essa história do diz que me disse, do futico. Exatamente, 55 anos praticamente. Professor, muito obrigado aí. Obrigado. Com certeza uma grande aula de história para todos nós. Mesmo sem antes pedir a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 65992737351, muitas pessoas já estão mandando aqui as mensagens por WhatsApp, questionando, dando os parabéns ao professor aqui e outros aqui também discordando, mas muito obrigado a cada um de vocês pela participação. Que discorda, não é? Claro, claro, isso é importante. Toda vez, está aqui o nosso vereador Mário Nadaf, toda vez que alguém discorda de você, crescem os dois. Exatamente, isso que é não bom. Pode ficar assim, torcendo futebol, bebendo cerveja, vendo telenovela e achar que a vida é isso. É. A vida é briga, né? Tem um poema do grande poeta brasileiro Gonçalves Dias que diz que a vida é combate, é luta de morte, que aos fracos abate e aos fortes só faz exaltar. Então tem que lutar mesmo, tem que contradizer, tem que não gostar do que eu falo, tem que brigar com você, brigar com o Mário. Quando as pessoas brigam, elas estão sendo cidadãs. Agora ficar aí nos bares bebendo cerveja e achar que isso é vida, tenha paciência. É isso aí, professor. Olha só, eu peço também a sua participação agora pelo nosso WhatsApp para falar com o vereador Mário Nadaf do PV, que está aqui no estúdio. Nós iremos agora bater um papo com ele, saber principalmente sobre a agenda positiva do vereador e também alguns assuntos relevantes que vem acontecendo nas últimas semanas na Câmara Municipal de Cuiabá. Vereador Mário Nadaf, tudo bem? Como vai o senhor? Boa noite a você, Arthur, e ao professor Onofre. Uma satisfação estar aqui no Estúdio Band. Eu acho que é 2 males, Onofre. Você estava falando, eu também peguei a década de 80, formei em História, então já, na hora que você me perguntar golpe ou revolução, o professor de História já tem a resposta. Pelo menos, e acho que ninguém é neutro. Sim. As convicções que a gente filiou. Então, eu fui um militante, vamos dizer, de centro-esquerda na universidade, estudei na PUC, estudei na Federal do Paraná. Olha só, abre a imagem para mim aí, por favor. Então, nós temos agora aqui 2 situações. Nós temos aqui o vereador Mário Nadaf, que é professor de História, Olha. né? Centro-esquerda, e nós temos aqui o professor Onofre também. Nós abordamos no início aqui, você que está ligando a TV agora, algumas questões sobre o golpe de 64, golpe ou revolução. Então nós temos de um lado, eu gostaria muito, professor, agora professor, que o senhor pudesse falar agora para alguns jovens, principalmente da minha faixa de idade, 30, 37 anos, o porquê, o que ocorreu naquele período, o que o senhor entende, uma opinião do senhor. O golpe ou revolução, aquilo foi benéfico para a nação? Eu entendo toda vez que a supressão dos direitos políticos e houveram várias ferramentas supostamente legais que foram colocadas goela abaixo da população e vale recordar os atos institucionais que suprimiram muitas liberdades no país. Isso é uma questão que eu, como um militante liberal de esquerda, jamais concordaria. Suprimiu meus direitos. Agora, se nós formos falar... Isso após o golpe. Se nós formos falar nas melhorias, sem sombra de dúvida, eu sou obrigado, como historiador, a reconhecer ganhos na educação que houveram, a ocupação da nossa região foi promovida por esse governo, que chegou através do golpe, uma série de atitudes foram tomadas. Agora, a palavra é golpe e não revolução. A palavra revolução surgiu na época como uma tentativa de maquiar a tomada de poder, que foi o João Goulart, querendo ou não, ele era vice-presidente, e ele naquele tempo foi o último vice-presidente que era eleito presidente, e o vice também era eleito com seus próprios votos. O Jânio era uma coligação liderada pela UDN, PTB, UDN, aliás, e o Jango era do PTB, descendente do Getúlio Vargas, de quem ele era filho de criação. E ele, os militares, o Jango foi deposto
era eleito, ele tinha recebido o voto, ele foi deposto por essa questão política ideológica. Agora, Mato Grosso tem um débito muito grande com os militares. Esse asfalto ligando o Campo Grande e Cuiabá, Brasília, Cuiabá, a criação da Universidade Federal de Mato Grosso, a chegada da energia elétrica a Mato Grosso, que não tinha energia praticamente aqui. Eu trabalhei em televisão, jornal aqui, rádio naquela época. Você fazia um jornal, preparava tudo e de noite não tinha energia. No dia seguinte você não tinha jornal gráfico escrito, você não tinha programa de televisão à noite, você não tinha rádio porque a luz acabava. Você lembra disso, Maria? Então veio o linhão de energia de Cachoeira Dourada e veio a ocupação da Amazônia e Cuiabá, Mato Grosso deu um salto, veio a própria divisão. Nós temos um débito muito grande de reconhecimento. A questão política que o Mário falou e que eu também concordo, a questão no campo político eles erraram. No campo econômico e desenvolvimento, não. Acertaram mais do que qualquer outro governo e qualquer outro da história. Talvez quem se equilibre com eles fosse o Juscelino Kubitschek. Ninguém mais. Como eu estou escutando aqui, principalmente dos dois, que são pessoas, professores, e acompanharam um pouco esse período, recentemente nós falamos aqui também, é notório em toda a imprensa, que o presidente Bolsonaro está tentando aí comemorar essa data. Eu gostaria de perguntar, até fazer a pergunta para os dois aqui. Então, existe motivos para se comemorar o ano, essa data, 31 de março de 64? Primeiro, professor Mário. Eu acho que seria uma estupidez, não propriamente responsabilizar os governos militares, mas quando detona um processo de golpe, muitas vezes bem intencionado pela cúpula, que foram os militares, desencadeia uma série de pequenos ilícitos na base. E houveram abusos inúmeros, muitos deles já denunciados pela Comissão da Verdade. Eu não quero aqui assumir... Na questão de tortura, né, que o senhor fala? A tortura, os abusos, as mortes que houveram, seriam um desrespeito à memória do país, né? Se comemorar efusivamente, acho que ela deve ser respeitada como um passo no processo histórico, mas comemorá-la festivamente seria um desrespeito à memória desses que pagaram com a própria vida, tiveram suas vidas dilaceradas pelo processo da ocupação militar. Vereador, olha só, infelizmente estamos chegando ao final do programa, passou muito rápido, gostaria muito de continuar aqui debatendo com o senhor, muitas pessoas mandando mensagem na transmissão ao vivo pelo Face, aqui pelo nosso WhatsApp, alunos do senhor te parabenizando aqui, mandando um abraço, professor também, muitas mensagens, o assunto foi muito pertinente, eu agradeço muito a todos vocês que mandaram mensagem. Professor Onofre, muito obrigado, professor. Prazer, Arthur. Até amanhã. Uma honra, tá? Vereador, muito obrigado pela participação. Eu vim preparado, sou tão de sinceridade, pensei que ia me fazer outra pergunta, que vai ser o tema da Câmara amanhã. Ah, é? A comissão processante. Mas fica para outra oportunidade, estou à disposição de você. Valeu, vamos sim, professor. Muito obrigado, pessoal. Fique agora com o Jornal da Band. A gente volta amanhã com o Igor e o professor Onofre aqui. Um abraço, tchau.